Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, reine no seu coração. Eu tenho uma palavra para a nossa meditação nessa manhã, uma palavra a qual Deus falou muito poderosamente comigo, de uma forma muito profunda, muito reveladora. Eu queria compartilhar essa palavra que está escrita em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 22. Lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes, portanto, não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta não se lembra de como é a sua aparência. Quando o homem olha no espelho e logo em seguida ele sai de frente do espelho e ele esquece como é que é o seu rosto. Assim é aquele que observa a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e simplesmente esquece de cumprir a palavra de Deus, esquece de exercê-la, esquece-se da palavra e não consegue ter a prática da palavra. Tem um versículo que complementa esse versículo nos evangelhos, a qual diz, Jesus fala que aquele homem que ouve a palavra e não a pratica, compará-lo-ei àquele a qual fundamentou a sua casa sem ser na rocha, a qual o vento, a tempestade vem e derruba aquela casa, tem força de derrubar. Ou seja, se nós aprofundarmos as nossas raízes no Evangelho, observando a lei, observando a palavra e cumprindo a palavra de Deus, isso é importante, isso é o fundamental, para mim isso é o mais importante, para mim isso é a base do Evangelho. É como você lê, é como você entende, é como você pratica. Então, para mim a base é você observar a palavra de Deus não apenas como algo filosófico, como algo teológico, como algo histórico. Isso é muito importante, enriquece muito nosso conhecimento, estudar sobre a história, conhecer países, conhecer as tradições, tudo isso envolve a Bíblia Sagrada, mas isso não é o fundamental. A Bíblia Sagrada, nós não podemos meditar, estudar a Bíblia como um livro de história, como estudamos a matemática, fundamentado no raciocínio lógico, na razão. Nós temos que entender que esse livro é um livro espiritual. E nós temos que entender que quem lê esse livro e pratica esse livro, existe recompensas neste mundo e existe recompensas eternas. E você praticando essa palavra, você está livrando a sua alma do inferno. Você está livrando a sua alma do destino cruel, do destino sem Deus. E você está se colocando na posição de recebedor dos benefícios eternos que Deus tem reservado para todos nós. Então, leia a palavra de Deus com o intuito de praticá-la. Eu vou ler esse versículo, eu vou orar em cima desse versículo e eu vou colocar em prática na minha vida. Com Deus não existe sim ou não, ou não existe mais ou menos, não existe você se colocar em cima do muro, se colocar debaixo de dúvida, não existe você pregar uma coisa, falar uma coisa e você fazer outra coisa, ou é ou não é, ou é sim ou é não, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Me aproximei essa semana, eu falei de Jesus para uma pessoa e perguntei como é que ela estava, se ela estava bem com Deus, se ela estava firme no Senhor, e essa pessoa me mostrou o seu corpo todo machucado, todo acidentado, e eu falei, olha, isso aí foi uma ação do inimigo para destruir a sua vida, para matar você, para destruir com o tempo que Deus tem para você aqui nessa terra. Ele quer consumir esse tempo, ele quer acabar com o seu tempo na terra, destruir a sua vida. E eu perguntei, você está bem com Deus? Você tá na igreja? Aí ele disse, rapaz, eu estou na igreja, graças a Deus, já faz 20 dias que eu me reconciliei com Deus, eu estou indo para a igreja, todo domingo eu estou lá,
realmente você está firme mesmo na igreja? Ele, rapaz, eu estou firme na igreja, graças a Deus eu estou firme na igreja. Aí eu fiz uma segunda pergunta, eu falei, como é que você está com Deus? Você está em santidade com o Senhor? Você está guardando a palavra? Ele começou a titubear, começou a sua voz embargou e ele começou a dar desculpa. Não, mas tá assim, não, tá tudo. Aí ele começou a dizer que estava tudo bem, finalizando. E eu olhei nos olhos dele pela terceira vez e disse: tem certeza que está tudo bem? A sua vida realmente está no altar? Você está em purificação, em santificação com Deus? Tu parou de beber, tu parou de se prostituir? Aí ele olhou para mim, diante da verdade, diante do fato citado, pecado consumado em sua vida. Se ele mentisse, ele estaria pecando diretamente contra Deus. Simplesmente ele disse: rapaz, não, isso aí é um processo. Eu estou num processo ainda com Deus. Deixa eu explicar algo para você aqui, meu irmão. Algo para você aqui que está brincando com Deus, que está brincando com o diabo, brincando com a palavra. O que o diabo precisa é apenas de uma pequena brecha para colocar um altar, um trono satânico na tua vida, destruir com a tua família, acabar com os teus filhos, destruir com a tua esposa, acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida financeira, te matar e te levar para o inferno, a tua alma para o inferno. Tudo que o diabo precisa é de uma brecha, é de 1 milímetro, para poder adentrar e destruir e ter poder, legalidade de destruir a sua vida. Então é importante que nós venhamos ter fidelidade com Deus. Se você pecou, se você errou, corre para os pés de Jesus, confessa os seus erros, confessa seus pecados com urgência e tampa essa brecha e não peques mais contra o Senhor. Peça força, peça para Deus te purificar, te limpar, para que você não venha pecar mais contra Deus. Essa é uma palavra verdadeira. Eu estou falando isso e pregando isso para você nessa manhã, porque primeiro essa palavra, ela penetrou no meu coração, e isso veio com peso de responsabilidade pela minha alma e pela alma da minha família, porque eu, como sacerdote do meu lar, eu tenho que preservar a minha família. E se eu ganhar almas no mundo todo, se eu expulsar demônios, se eu curar enfermos, e eu perder a minha alma, valeu a pena? Não. Perder a minha família para o diabo, para o inferno, valeu a pena? Não, não valeu a pena. Então primeiro eu tenho que me salvar, como Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Segundo, a minha família tem que estar guardada. Se eu estou bem com Deus, minha família está mal com Deus, é porque eu não estou obedecendo e fazendo aquilo que Deus está mandando. Eu não estou preservando a palavra de Deus debaixo de um testemunho vivo diante da minha casa. Eu não estou intercedendo e batalhando espiritualmente como deveria estar batalhando e orando e pregoando a palavra e dando testemunho para os meus. Os meus que eu falo é minha esposa e os meus filhos, que é as primeiras pessoas a qual Deus, naquele grande dia do julgamento, vai me cobrar o sangue delas, porque eu fui colocado como sacerdote do meu lar. Continuando a palavra, diz assim, no versículo 23, Tiago 1, versículo 23, 25. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Amado, existe aqui um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Se você respeitar esse princípio, o Senhor, Ele te abençoará grandemente. Essa pessoa, em tudo quanto fizer, em tudo que ela colocar as suas mãos, Deus o abençoará. Deus o abençoará. Deus está prometendo aqui, amado, sucesso. Deus está prometendo vitória. Deus está prometendo mudar a tua história, mudar esse ciclo de pobreza, de miséria, de destruição na sua vida e lhe acrescentar anos de vitória. Mas você vai ter que obedecer essa palavra. A única forma de você receber as vitórias de Deus é observando e obedecendo a palavra de Deus.
Pois a partir de hoje, leia, coma do rolo da palavra, medite, deguste e ore para que Deus limpe seu coração e você tenha força de obedecer a palavra de Deus, para que tudo vá bem na sua vida. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Ou seja, se a tua religião, se você na sua vida tem uma língua ferina, você não consegue controlar a sua boca, a sua língua, você agride as pessoas, você agride as igrejas, você agride pastores, você agride a sua família, você tem raiva, você está debaixo de mágoa, está debaixo de tristeza, de rancor, está debaixo de malícia, irmão, você está debaixo de maldição, você está caminhando para a sepultura, você está morto espiritualmente e ainda não percebeu que você está morto espiritualmente, e Deus quer te dar vida, Deus quer mudar a tua vida, mas para isso você tem que mudar o seu coração, mudar a sua língua e começar a buscar o Senhor, para que o Senhor ele possa restaurar o seu coração, purificar seu coração e deixar teu coração diante de Deus em santidade, para que você possa voltar a ser ter a inocência de uma criança. Quando as pessoas lhe perseguirem, lhe acusarem, lhe humilharem, você não venha se vingar, mas tu venha ter um coração benevolente, um coração cheio de amor e de misericórdia. Ah, isso é impossível, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, e não tem como eu mudar. Me desculpa, me perdoe, mas você não está servindo a Deus. O teu Deus é a tua carne, o teu Deus é o teu eu, porque você está obedecendo às suas emoções. As suas emoções ditam e regem os teus pensamentos e as tuas atitudes. Naquele grande dia, você será perturbado em dores por toda a eternidade, porque você resolveu não se dobrar aos princípios da palavra, mas você se permitiu se dobrar diante das emoções e do teu coração, daquilo que teu coração dita. Não permita as tuas emoções dominar a tua vida, não permita os teus pensamentos dominar a tua vida. Entenda que existe um espírito dentro de você, o teu espírito, que tem que dominar as tuas emoções e submeter os teus pensamentos à vontade de Cristo, à vontade da palavra, aos princípios de Deus. Se você quebrar os princípios quebrarão você. A lei da intolerância, ela está revelada em toda a palavra de Deus. Jesus disse: se não perdoares o teu semelhante, o Pai que está no céu não poderá te perdoar. É o princípio da intolerância. Se você aplicar a intolerância, Deus aplicará a intolerância na tua vida. Se você prender, amarrar teu coração para não perdoar o teu próximo, Deus não poderá te perdoar também. Se você der o seu dízimo, a sua oferta, que é um mandamento de Deus, que está na palavra, no Novo e no Antigo Testamento, Jesus disse que não veio abolir a lei, não veio abolir a lei e os profetas, e você der com teu coração impuro, cheio de malícia, de prostituição, de ódio para contra o seu irmão, Deus não recebe a sua oferta, o seu dízimo. Então, irmão, não tem como brincar com Deus, não tem como com esse papo furado de amor, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, isso aí a pessoa vai levando com a barriga e ela toma isso para uma anestesia espiritual, que faz com que ela, emocional também, faz com que ela não exerça a palavra na sua vida, faz com que ela leve uma vida alavante, de acordo com o seu querer, de acordo com as suas emoções. E ela diz: não é preciso perdoar, porque Deus é amor, Deus me perdoa, e Deus sabe todas as coisas, Ele conhece meu coração, sabe que eu não sou ruim. Irmão, justiça própria, sabedoria humana, isso é animal, isso é diabólico, e Deus abomina. O que Deus apenas ama no ser humano, na gente, é quando o ser humano expressa fé. E em Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja,
Se você diz que tem fé e as tuas obras são más, a tua fé é inútil, a tua religião é inútil. A tua fé em Deus, verdadeiramente em Deus, ela vai observar a lei de Cristo e ela vai obedecer. Até você pode cair, você pode até errar, mas isso vai causar tristeza e dor no teu coração, e você vai sentir um desejo imensurável de se voltar para Deus o quanto antes possível, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele tem um arrependimento genuíno no seu coração. Que Deus te abençoe, esteja pronto para a volta de Cristo, não seja pego de surpresa, esteja pronto para a morte, porque a morte, ela não tem poder, não para aqueles que estão na igreja, independente de denominação, mas ou religiões, seja católico, seja evangélico. As pessoas brigam tanto por religião, defendem e batem no peito que a minha religião é que presta, e elas estão se preocupando com aquilo que é o principal, que é obedecer a palavra de Deus. Religião, papa, pastor, seja lá sacerdote, apóstolo, bispo, nenhuma igreja ou nenhum sacerdote te levará aos céus. Temos que congregar? Sim, porque está na palavra de Deus. Temos que ter um líder espiritual? Sim, porque está na palavra de Deus. Mas você e Deus vão se encontrar e vai ser um encontro individual. Você diante de Deus, olhando para os olhos do Senhor, e Ele vai abrir o livro da vida e o livro da morte. E você vai ter que estar preparado. Você vai ter que estar lavado com as tuas vestes no sangue do Cordeiro. E se tiver lavado no sangue do Cordeiro, as tuas vestes estarão brancas como a mais alva neve. E você terá a liberdade, você terá o destino glorioso de ceiar com Jesus, os 12 apóstolos e todos os santos que viveram nessa terra e hoje estão no sono do justo, esperando o arrebatamento e a vinda de Cristo sobre a terra. Que Deus te abençoe e que você possa levar a palavra de Deus e o mundo espiritual mais a sério. Deixa de chocarrices, de zombarias, para de brincar com as igrejas, com os pastores, com os bispos, com os apóstolos, para de falar mal das igrejas. Todas as igrejas serão salvas se aqueles que ali estão tiverem de acordo com a palavra de Deus. Haverá surpresas, e que você não venha ser pego de surpresa, mas que você venha estar preparado para receber o abraço do Messias e descansar e viver debaixo de paz e alegria por toda a eternidade. O problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo. O inferno não é nessa terra. O inferno, existe um lugar, que é o inferno, que é 1 milhão de vezes pior do que qualquer pior lugar nessa terra, onde há ranger de dentes, dor, aonde a pessoa ela se humilha, como aquele homem rico, para pedir uma gota de saliva, uma gota de água para poder matar a sua sede. Não se engane, não se engane. Deus não se deixa enganar por ninguém. Abra seu coração, confesse seu pecado e permita que Deus venha tratar a sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana de vitória e paz. Em nome de Jesus.